Boa noite a todos. Todos nós possamos nos sentir já acolhidos, abraçados pelos nossos amigos espirituais, pelos mentores desta casa, que com certeza aqui já prepararam o ambiente e agora cabe a nós também passarmos o melhor de nós, as nossas melhores vibrações, pensamentos, sentimentos para esse momento de encontro fraterno que nos é possibilitado mais uma vez nesta casa abençoada. Sempre para o início de uma reunião, vamos nos colocar em prece, principalmente um momento que podemos agradecer, louvar e rogar. Então, mais uma vez, aqui com os nossos corações alegres pelo encontro fraterno, possamos iniciar mais uma vez esse trabalho por meio do estudo do Evangelho, da reunião fraterna, que possamos mais uma vez aqui, chegando a esta casa, recebermos aquilo que aqui viemos buscar, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que possamos aqui abrir os nossos corações, sejamos a terra fértil para essa semeadura que a nossa amiga Fabiola hoje estará nos oferecendo. Que tenhamos então uma noite de serenidade e de paz, colocando também o nosso pensamento para aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, que eles também possam ser envolvidos nessa energia amorosa, rogar também pelo nosso planeta, tão carente, tão necessitado ainda, corações ainda endurecidos, distantes de Jesus, distante de nosso Pai maior. Que possamos então, nesse ambiente de paz, nos harmonizarmos, envolvermos nossa amiga Fabiola, que trabalha no Centro Espírita Nosso Lar e Alta de Souza, que ela possa receber esse nosso carinho também e possa passar a sua mensagem, o seu estudo, compartilhar conosco esse conhecimento que tanto nos auxilia em nossa jornada espiritual. Muita paz a todos nós, graças a Deus. Boa noite a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui nessa casa novamente. Agradeço a presença de todos, o convite carinhoso da Ana Paula. E é sempre muito satisfatório, muito alegre para a gente falar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita. Essa doutrina que nos acolhe a todos, que nos consola, que nos esclarece, que muitas vezes até nos sustenta, É ali que a gente encontra as forças para resolver tantas questões da nossa vida espiritual, da nossa vida material, da nossa jornada aqui na Terra. E os Espíritos, quando nos trouxeram esses esclarecimentos da doutrina, eles tiraram os véus que cobriam muitas das palavras do Mestre Jesus. Muitas das palavras do que ele disse, nós ainda não estávamos preparados para compreender os detalhes, as particularidades do que ele estava querendo nos trazer. Então, ele encobriu muito das informações e falou por parábolas, por histórias tão mais fáceis de ficarem fixadas na memória e chegarem até nós até hoje. Sendo que nós estávamos lá também, A gente está ouvindo só novamente tudo isso. Mas a doutrina espírita, então, os espíritos, eles tiram os véus, esclarecem, colocam luz sobre muitas coisas que foram ditas. O principal esclarecimento que
tanto nos fortalece é justamente que somos imortais, que a vida continua, que é só uma passagem, é só uma jornada, dentre muitas que nós tivemos que ainda iremos ter, deste presente momento. Mas isso não tira a importância deste presente momento. Isto é outra coisa. O presente é um presente para nós. Tantos espíritos estão neste momento desencarnados aqui, de repente, nos assistindo, reflexionando junto da gente, convivendo conosco. Tantos que gostariam de estar aqui nesta oportunidade maravilhosa de vestir esse corpo de carne e enfrentar tudo de novo, consertar aquilo que não ficou bem feito, aprender e fixar aprendizados que de repente não foram bem trabalhados. Então, esta oportunidade, esta presente encarnação é uma dádiva. Por isso o agora é tão importante. Às vezes a gente fica tão preocupado, ansioso, e não vivemos o agora. A gente está agora vivendo, nossa, o que vai ser amanhã e depois e tal coisa vai acontecer. Aquela ansiedade, sofrendo por aquilo que nem chegou. E quando chega, às vezes a gente pensa, meu Deus, nossa, eu achei que seria tão pior. Que a criação, a mente cria coisas, às vezes, bem assustadoras. Ou estamos perdendo tempo remoendo o passado, remoendo aquilo que já foi, aquilo que não tem como ser remediado, a escolha que já foi equivocada, já foi feita, ou enfim, tudo aquilo que já foi. E perdemos este momento. Por isso hoje tantos neurocientistas, pesquisadores falam tanto sobre a mente e sobre essa capacidade importante de estarmos vivendo o agora, sem incômodos do que foi e sem a ansiedade do que está por vir. O tema da nossa reflexão de hoje é a fé. A fé. Capítulo 19 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria começar a nossa reflexão lendo um trecho de uma parábola. Uma parábola, na verdade não é uma parábola, é um pequeno trecho do Evangelho. Capítulo 19. Vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Kardec. Ele explica ali, vou voltar aqui no início, na introdução. Ele explica lá no inicinho, quero colocar as palavras dele. Na introdução, ele diz o seguinte, olha que interessante. O objetivo desta obra: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, em todos os evangelhos, todos os apóstolos que escreveram evangelhos, tá? Todos eles, 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e, quinto, o ensino moral. O ensino moral. O ensino moral é aquela parte que não há contestação. Não há o que criar dúvidas ou confusões ou interpretações diferentes, pessoais, Então, ele diz isso, que as 4 primeiras partes têm sido objeto de várias controvérsias, mas Kardec se ateve apenas a essa parte, a 5ª, o ensino moral.
E ali não tem o que a gente questionar. Então tem vários, não tem confusão, não tem interpretação equivocada, não tem nada, né? Então é interessante isso, porque tem certas coisas que, como nós falamos antes, estão escondidas um pouco ali sobre esses véus, né? Nas parábolas e tal, fica meio controverso certa parte, igual uma dessas partes, o Kardec comenta no último capítulo, um dos últimos capítulos do Evangelho, chamado Estranha Moral. Bem interessante esse capítulo, em que ele vai falar certas coisas que, nossa, será que isso Cristo falou mesmo? Por exemplo, quando Cristo falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí falou assim, nossa, mas como assim? Isso vai totalmente contra tudo que ele falou. Ele não falou que a gente amar uns aos outros? Ele não veio pregar o amor e de repente ele fala da espada? Mas como assim? Então, várias dessas afirmações que ficam assim, nossa, mas será que foi ele mesmo quem falou? E aí Kardec trabalha, é muito interessante, porque sim, foi ele que disse. Toda verdade quando chega e vem romper aquilo que já está consolidado, ela chacoalha tudo e cria confusão. Então Cristo nesse sentido veio trazer a espada, esse sentido figurado. O sentido do quê? Ele está trazendo um amai-vos uns aos outros para um povo que de repente ainda tinha escravos, que tinha certo, como que eu vou ser irmão? Entende? Então, vai dar, sim, uma certa confusão, né? Nesse sentido. Mas, tem certas coisas que ele diz que são assim, que são claras, cristalinas, no ensino moral. Então, tem uma passagem que a gente vai comentar agora, que está lá em São Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Então, vamos ler. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, vocês sabem que demônio aqui significa um espírito, né? Espírito apenas. Este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Eles já tinham feito de tudo. Antes de Jesus chegar, eles já tinham feito de tudo, né? E nada dava certo. E aí Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se estivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transportar-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É claro que aqui nós vamos entender as montanhas no sentido figurado, né? Montanhas aqui significam todas as dificuldades que às vezes a gente olha e encara como intransponível, né? Dificuldades, preconceitos e interesses, e, enfim, tudo quanto é dificuldade que se interpõe ali no nosso caminho, né? E é interessante porque eles tinham tentado de tudo e não conseguiram.
Jesus, que há pouco tempo atrás também tinha chamado a atenção dos seus discípulos, porque eles estavam numa barca, um barco pesqueiro lá no lago de Genezaré, né, ou Mar da Galileia, que é nada mais, não é maior que a Baía de Guanabara, sabe? 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Mas por conta das correntes de vento, enfim, da posição geográfica ali, esse mar, né, essa lagoa, ela sofre algumas tempestades, né? Então eles estavam pescando à noite ali com Jesus e começou uma tempestade. E os apóstolos ficaram com medo, ficaram nervosos, ficaram com medo. E Jesus chamou a atenção: cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé. E então, essa fé que Jesus nos convoca a todos, não é a fé vacilante. Porque aquela fé vacilante, ela já acredita que não vai conseguir. Na verdade, ela já tem certeza. Então, ela nem se esforça. Agora, aquele que realmente acredita, tem um projeto, acredita que vai, ele tem paciência. Kardec, nesse capítulo, vai escrever que a fé verdadeira, ela tem paciência, ela tem calma. Por mais que a tempestade apareça na sua vida, as coisas aconteçam, o seu objetivo é claro, você traçou, você confia e você vai perseverante, apesar das turbulências. Então, ela é paciente, ela não se desespera, porque não vacila, não titubeia. É essa fé que Jesus chama a atenção, que faltava para os discípulos, né? Que ele falou: por causa de vossa incredulidade. Vocês tinham dúvida, era uma fé vacilante. Eles ainda estavam começando, né? Depois que eles iriam solidificar tudo isso. Mas vejam só, Jesus nos diz: e nada vos seria impossível. Ele não colocou, é uma daquelas passagens em que está claro, e que ele nos fala que se nós tivermos uma fé verdadeira, nada será impossível para nós. E aí a gente lembra: vós sois deuses, com um D minúsculo. E a gente fica assim: não, vós sois deuses, né? Já fica meio sem saber, será que é verdade? Aí lá no Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, que Kardec perguntou aos espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? E aí nós sabemos, né, essa questão, essa resposta: na consciência. Os espíritos respondem. Nessa hora a gente fecha o livro e dá para dar muito pano para manga, muitas reflexões. Porque peraí, se a lei de Deus, a lei divina está escrita na minha consciência, basta eu olhar para dentro. Quanto é difícil olhar para dentro. E de repente, porque até hoje tudo era sempre para fora, não é? Para você, durante a sua vida, você teria que ir em tal lugar porque é solo sagrado, não é? Lá é sagrado, então eu tenho que ir na minha vida, na minha jornada, ir lá fazer uma prece. Eu tenho que ir naquele determinado lugar, ou aquela pedra, aquele objeto é sagrado, um livro é sagrado. De repente, o sagrado está dentro de
conexão direta, então as minhas escolhas, os meus pensamentos, tudo eu tenho que mudar, eu tenho que parar para pensar o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, porque dentro de mim eu guardo um pedaço do meu Criador. Eu guardo a lei, eu tenho a bússola, eu tenho o sagrado dentro de mim. Então, vós sois deuses. Nós somos capazes, temos tudo. Tem outra questão muito interessante, que acredito que todos vocês já ouviram falar, é a questão 909. E Kardec questiona os espíritos se o ser humano, se o homem conseguiria vencer as suas más tendências por si próprio, com os seus esforços. E a gente, quando pensa nessa questão, nós pensamos assim, mas peraí, é muito difícil, não é? Não, será que a gente consegue? Não, é bem difícil solucionar todos os problemas, deixar de ser, corrigir as minhas imperfeições, mudar isso, mudar aquilo. Eu encontro muitas dificuldades, a gente pensa. E de repente, na sequência, tem a resposta, em que os espíritos sempre nos dão aquele chacoalhão importante. E eles respondem sim, e é muitas vezes por poucos esforços, fracos esforços. Há quantos entre vós fazem esforços? É a vontade que lhes falta. Então, se nós tivéssemos realmente vontade e mobilizássemos essa vontade, nós conseguiríamos todas essas coisas, juntamente com essa fé que não titubeia. E essa fé que Kardec também nos orienta, que ela tem humildade, porque ela sabe que ela precisa de Deus, que sem Ele nada ela vai conseguir, que nada nós vamos conseguir sem Ele. Então, não é uma fé orgulhosa, é uma fé humilde, confiante. Então, nós temos a costa larga. Sabe aquela coisa? Eu tenho a costa larga, porque Deus está comigo. Se sente a fortaleza. Na sequência da 909, Kardec pergunta assim, questão 910, se nós teríamos o apoio da equipe espiritual nessa jornada de transformação, nessa jornada de mobilização da vontade, nessa jornada de esforço próprio para seguir, evoluir, corrigir as nossas más tendências. E Kardec e os espíritos respondem a Kardec que sim, se nós pedirmos com fé, de novo a palavra, com fé. Se nós pedirmos com fé, esse pedir que vem de dentro de nós, mobiliza o nosso coração. Se o nosso bom gênio, anjo de guarda, mentor espiritual, quer, como nós gostávamos de chamá-lo, virá, intercederá em nosso auxílio, porque ele completa, os espíritos completam, é a sua missão. Olha como é consoladora essa doutrina, como os espíritos nos consolam. Nós não estamos sozinhos nunca. Podemos estar na tempestade mais terrível, nunca estamos sós. E temos ainda Deus, na sua divina misericórdia,
misericórdia nos dá alguém que tem por nós um amor como de um pai para o filho. Está sempre nos velando, nos auxiliando. Quem que se afasta nesse relacionamento? Nós nos afastamos muitas vezes. Com a nossa fé vacilante, que deixa penetrar pensamentos, de repente que damos guarida a pensamentos de baixo escalão, pensamentos de menos-valia, pensamentos de tristeza, de desânimo, e vai ficando cada vez mais pesado. E aí vamos, a vontade, o ânimo vai diminuindo. Então tudo isso nós vamos nos afastando daquele que está ali ao lado, esperando uma mobilização de nós, que nós também façamos a nossa parte. Então é algo muito importante, muito salutar, que nós mantenhamos esse relacionamento. Os bons espíritos nos esclarecem que nós devemos fazer nossas preces todo dia antes de deitar, na hora de deitar, agradecendo o dia, as dificuldades, os momentos felizes, agradecendo tudo, pedindo também aos bons espíritos que nos auxiliem, nos acompanhem no momento do desprendimento do nosso corpo físico, no momento do sono, para que nós vamos estudar, crescer, para trabalhar, caso possamos ser úteis. Pelo menos não façamos nada de errado, nada equivocado, porque os Espíritos nos esclarecem que nós não temos duas vidas, uma vida em vigília, quando estamos acordados, e outra no momento do desprendimento. É uma vida só, é um Espírito só, é uma vida com dois momentos. Então, somos responsáveis pelas ações nos dois momentos. Nos dois momentos. Quando em vigília, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, e no momento do desprendimento também. Então peçamos essa companhia, esse reforço. Por isso é tão importante a oração, uma leitura edificante antes de deitar, todo esse preparo neste momento. E depois, ao despertar, a primeira coisa que devemos fazer é também elevarmos o pensamento ao alto, nos conectarmos com o nosso Pai maior, pedindo força, paciência, resignação. Muitas das vezes, paciência e força para continuarmos na jornada, para que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, e assim continuamos. Então, esse esclarecimento de que nós não estamos sós, de que na verdade nós estamos a uma prece de distância do colo de Deus. Vejam só, nós estamos imersos em Deus, há uma prece de distância. E no capítulo 14, pedi e obtereis, uma fala do próprio Cristo, pedi e obtereis. Então, nós precisamos fazer a movimentação sempre de encontro, Essa busca, tanto do ânimo, aquela outra passagem que Jesus diz assim: a felicidade não é deste mundo, a felicidade completa, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o esclarecimento de que a felicidade completa, sem mescla, sem momentos difíceis, sem momentos de angústia,
sem nada disso, não é daqui ainda. Nós estamos ainda caminhando para merecê-lo, para adentrar a esse reino dos céus. No início ainda, no momento ainda estamos mais próximos do início da jornada, que todos somos criados simples e ignorantes, perfectíveis, capazes de nos tornarmos perfeitos, mas estamos mais próximos do início do que do final, jornadeiros. Agora tendes bom ânimo, busque esse ânimo dentro de si. O dia que você não consegue dar um passo, arrasta a perna. Pensa que não estamos sós, que todos esses espíritos mais evoluídos que nós, nossos anjos, que já estão lá na frente, já estiveram aqui, nesta mesma posição. E só por amor, por esse amor que ainda nós estamos aprendendo a amar, aprendendo as nuances de ter paciência, de ter bondade, de ter indulgência, de ter perdão, de perdoar, de aceitar o outro como é. Tudo isso são nuances do amor. Eles já aprenderam, mas se voltam para nós, porque sabem o que é estar aqui, que também não é fácil. Somos crianças ainda. Então vem com todo amor e carinho, cuidar, velar por nós, nos assistir nas nossas dificuldades. É interessante no capítulo 14, que é a continuação desse tema, eu acredito capítulo, para vocês lerem em casa de novo depois, leitura edificante antes de nanar, o capítulo 24, sobre a prece. Pedi e obtereis. Lá tem um trecho de um exemplo muito interessante. Veja, um homem está no deserto, caminhando, indo para algum lugar, e de repente ele se perde no meio daquelas dunas de areia, daquele sol escaldante, um calor imenso, uma sede que já grudou tudo, não tem mais nem será que entra uma água ainda, já colou a garganta, já está tudo, já está respirando areia, já tem areia por tudo, e ele se desespera. Depois lembra de Deus e faz uma prece. Se ele tem fé, ele faz uma prece pedindo auxílio. Se essa fé é humilde, vejam só, ele pede, ora, pede, daqui um pouco, é claro que um anjo, um amigo, vem ao seu auxílio, lhe inspira que ele levante, que ele pegue suas últimas forças e caminhe em certa direção. E ele de repente levanta, se resigna e caminha. E de repente dá de cara com oásis, com água e tudo mais, uma sombra. Se essa fé for humilde, o que ele vai fazer? Ele vai, a primeira coisa, ajoelhar, agradecer a Deus. Muito obrigada, meu Deus, por ter me inspirado, por eu ter conseguido chegar aqui, porque eu ia morrer, não tinha o que fazer, para mim era o fim, e o Senhor me trouxe até aqui, através dos seus caminhos, dos seus meios, das suas intuições. Agora, se for uma fé orgulhosa, o que ele vai achar? Nossa, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, eu sou criativo, olha só como eu sou demais. Vim aqui, já dei um jeito de resolver o problema. E assim somos nós, na vida,
porque todos os momentos nós nunca estamos sós, e é por Deus que tudo acontece nas nossas vidas, né? Aí a gente poderia perguntar: e por que o anjo da guarda não se fez material ao lado do homem e falou: levante-se, meu caro, auxiliou ele, assim, sabe? Pegou pela mão ou ajudou: vamos por aqui, olha, ali adiante, logo ali, você estava morrendo na praia, olha, já está logo ali, já estava o oásis, uma água fresca. Por que o anjo não se materializa, não aparece? Porque nós precisamos ter o mérito da escolha, o mérito da confiança, o mérito dessa fé que acredita sem titubear, o mérito depois de lembrar de Deus e agradecer. Então é uma oportunidade de nós mostrarmos quem nós somos, porque aqui nós estamos para enfrentar, sim, muitos momentos de provas, expiações. E às vezes, quando nós mergulhamos na carne, esquecemos tudo isso. Lá no plano espiritual, a gente tem tudo muito claro, sabe? Nós sabemos aquilo que a gente tem que aprender, aquilo que a gente não aprendeu muito bem, os nossos erros. Então a gente aceita muitas coisas, muitas provas e tudo mais, porque sabemos da importância. Porque o nosso objetivo não é a felicidade aqui momentânea, é a felicidade eterna. O nosso olhar é lá. Nosso objetivo é lá adiante. E sabemos que é de pouquinho em pouquinho. Agora, quando a gente mergulha na carne, esse escafandro, né, pesado, a gente começa a dar umas esquecidas do nosso objetivo principal. Por isso os Espíritos orientam que como a gente pode reconhecer num Espírito encarnado aqui que ele já alcançou um certo patamar evolutivo. Duas coisas: todos os atos da sua vida, da vida deste Espírito, são um reflexo da lei de Deus, da lei divina. Ele anda certinho. O resumo da lei divina é o que? A lei de amor e de caridade. Segunda coisa, ele tem a certeza da vida espiritual e vive aqui pensando lá. Então, se eu vivo aqui pensando lá, estão me ouvindo aí no fundo? Se eu vivo aqui pensando lá, peraí, não tá nada. Se eu vivo aqui pensando lá, muitas das coisas que de repente têm importância no plano material perdem, porque eu começo a me distanciar tanto dessas coisas, que o valor de certas coisas se desfaz, se torna efêmero. O meu pensamento está distanciado. Então certas picuinhas, certas vontades de dizer, de responder fulano, não, eu tinha que ter falado, ou eu tenho que falar, certas discussões, certas confusões, principalmente que a gente vive, certas coisas que a gente perde a paciência, perdem o valor, perdem a importância, porque é algo muito maior que a gente está buscando aqui. Então, por isso, o anjo não aparece, mas temos certeza que nós estamos amparados sempre, sempre. E isso é uma das coisas mais consoladoras que a doutrina nos traz. A lei divina, o lugar sagrado,
está aqui dentro. No meio da agitação do mundo, de todas as coisas que às vezes querem tirar o nosso foco no que importa, no que tem um valor real. Voltemos para dentro, para nós mesmos, fazendo aquela reflexão que Santo Agostinho nos traz. Será que eu fiz todo o bem que eu podia no dia de hoje? Será que eu escorreguei novamente? Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Mas o que eu posso melhorar? O que eu já melhorei? Voltar para dentro, comungar com a equipe espiritual, reatar essa conexão com os nossos mentores. Para finalizar, vou finalizar com uma imagem muito interessante. Aconteceu há um tempo atrás uma corrida dessas maratona, que não é de velocidade, é de resistência. Então, um longo percurso, várias pessoas correndo, e uma determinada senhora tinha feito vários, se preparado fisicamente e tal, treinado, enfim, para participar dessa maratona. Já estava no fim, ela já estava no caminho da chegada, vários já tinham passado, ela não estava nem longe dos primeiros, mas ela queria concluir a prova. Estava sendo filmada, televisionada, está no YouTube. E ela vai, mas de repente o cansaço tomou conta. A linha de chegada está ali, como naquela porta, a porta de entrada. E ela ia, e os músculos começaram a saltar nas coxas, a cãibra, e ela não conseguia andar. E ficava assim, toda retorcida, e ia. E você via que a exaustão tinha chegado ali. A equipe médica, os paramédicos já perceberam e já ficaram ali em posição ao lado dela. As câmeras, né, a televisão, os jornalistas, porque todo mundo quer ver, e de repente uma torcida discreta para que ela conseguisse. E os paramédicos ali, eles não podiam chegar nela, porque se chegasse ela perdia. Ela tinha perdido a prova, porque ela não iria passar pela linha de chegada, que era o objetivo. Então ela foi aquele pedaço, nossa, cansativo. Finalmente ela passa e cai no braço dos paramédicos. Recebe o colo, atenção, ajuda, porque ela estava completamente exausta. Assim é a nossa encarnação. Os amigos espirituais estão ao nosso lado. O nosso anjo de guarda, mas também aqueles espíritos amigos desta encarnação que se anteciparam na jornada, de outras que nós não conhecemos nessa presente, mas que nos amam, amores, na torcida para o nosso sucesso, para que nos tornemos completistas, que façamos aquilo que a gente combinou que iria fazer. O nosso planejamento encarnatório, antes do mergulho na carne, quando estamos passando por aqueles momentos de alta turbulência, tribulações, perdas, tristezas infinitas, eles estão ali, torcendo por nós, para que nós não percamos o nosso foco. Não nos desviemos, porque às vezes falta tão pouco para que nos mantemos firmes. Essa é a mensagem da nossa noite de hoje, porque Jesus nos disse, olha só, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Fabiola, que você receba a recompensa e fortalecimento para a sua jornada. A gente nunca pode esquecer, se estamos aqui, a gente também é o resultado de momentos que nós tivemos fé. Então vamos relembrar desses momentos, o que realmente a gente tinha que nos incentivou a continuar. É sempre bom lembrarmos, né, quando vencemos obstáculos, né? Embora a gente tenha muita dificuldade, mas entender que aqui também estamos vitoriosos, porque já tivemos uma trajetória. Obrigada, Fabiola. Vamos então passar para o passo. Agradecer Jesus pelo dom da vida, agradecer a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, que nos acompanha, que nos protege, que nos envolve em todos os momentos. Agradecer a Deus por essa casa que nos acolhe, por essa doutrina que nos esclarece, que nos protege, que nos envolve, que nos mostra o caminho a seguir. Pedimos também, Jesus, que fortaleça a nossa fé, que tenhamos sempre a fé em Ti, Jesus, porque só através de Jesus, do amor, podemos chegar, podemos vencer, né, os obstáculos que nós temos. Podemos seguir a nossa caminhada com muito amor, muita paz, muita luz. Somos gratos, Jesus, por tudo. Que possamos voltar para os nossos lares com a paz que viemos buscar nesta casa. Que Deus abençoe a todos e nos envolva com as suas bênçãos de amor e paz. Obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja.